Há especialistas que dizem que o melhor tratamento é a prevenção. Então, nesse sentido, as pessoas são convidadas a treinar o corpo. As pessoas são convidadas a fazer a manutenção de seus corpos para que a saúde prevaleça e as enfermidades não tenham lugar. Pois bem, é disso que trata a nossa videoaula de hoje. Claro, de uma perspectiva metafórica e não individual, e sim para pensar toda a condição humana acometida de males para além do coronavírus. Males existenciais. Este fragmento da videoaula de hoje está baseado na segunda parte do texto, Ciência, Tecnologia e Globalização, da professora Conceição Almeida, presente no livro Cultura e Pensamento Complexo, que ela escreve junto com o professor Edgar de Assis Carvalho. Nós vamos falar nessa videoaula tendo como cenário uma academia de ginástica. Tudo a ver com essa ideia de cuidarmos antes que o pior aconteça. Vamos comigo? Pois bem, imagina vocês o uso irrefletido da tecnologia. Significa usar tudo aquilo que está com a chancela tecnocientífica sem pensar nas suas consequências anteriores e posteriores, né, ao uso, aliado a um cenário, a um ecossistema, digamos assim, de uma tecnociência que não se comunica entre si, entre as suas várias áreas, e tem perdido cada vez mais a capacidade de dialogar com a sociedade. Temos aí um cenário de adoecimento coletivo que precisa ser visto com atenção e cuidado, né, nos cuidados antes que se instalem essas duas síndromes das quais falarei agora. A primeira síndrome é a da substituição, do descartável e do excesso. E quais são os sintomas desta primeira síndrome? Pois bem, nessa síndrome, o primeiro sintoma que aparece é quando substituir passa a ser empregado no lugar de reaproveitar, reciclar, ressignificar as coisas. Na síndrome da substituição, os sintomas vão se agravando quando começamos a pensar nosso planeta, a nossa casa comum, como lugar a ser deixado de lado, onde todos os projetos já deram o que tinha que dar e agora o investimento deve ser em encontrar novos lugares habitáveis para além daqui. Lavar as mãos com o nosso planeta significa jogar por terra todas as iniciativas de cuidado, de manutenção, de sustentabilidade. É isso que queremos para nós? Ao lado da síndrome da substituição, temos também os sintomas da síndrome do descarte. E o descarte, ele funciona na intensidade comercial das bugigangas, dos gadgets tecnológicos que compramos. A pessoa acometida pela síndrome do descarte, ela atua como se a loja e a lata de lixo fossem vizinhas, porque consumimos na mesma velocidade com que descartamos coisas e pessoas. E essa síndrome, ela é marcada por ambivalências de toda ordem, porque do lado do descarte está também a acumulação. Nossos armários, nossas casas, as garagens da classe média lotadas de carros, um para cada membro da família. Porque quando cada um está no seu carro, não precisa conversar, não precisa dialogar. Será que estamos a nos tornar aquela criança mimada de que fala o Claude Lévi-Strauss, que faz dos artefatos tecnológicos brinquedinhos momentâneos? Muitas vezes não sabemos utilizá-los, mas encontramos uma justificativa para tê-los em abundância dentro de nossas casas. Uma TV em cada compartimento, vários aparelhos de celular, acumulamos roupas, e aí a indústria têxtil, a indústria da moda, nos ensina a comprar não somente nas estações, mas entre estações. E as roupas acumulam-se nos nossos armários, muitas nunca serão usadas, outras serão usadas e colocadas de volta lá, ou simplesmente descartadas.
Ainda nessa nossa primeira síndrome, estamos medicalizando a nossa existência e temos uma desculpa e um remédio para cada coisa. Para ficarmos tristes, para ficarmos felizes, para ficarmos produtivos, para ficarmos mais slow down, para ficarmos mais leves, para perdermos a sensação de fundo do poço, uma medicação para cada sensação que deveríamos desenvolver na prática, no autoconhecimento, na convivência com o outro. É preciso saber que o ecossistema tecnocientífico também está doente. E ele adoece todas as vezes que ele responde a uma demanda puramente mercadológica. Quando a tecnologia, por exemplo, a tecnociência, né, a aliança entre ciência e tecnologia, é pensada e utilizada simplesmente para construir a próxima novidade que vai entrar por alguns dias, algumas semanas, alguns meses no mercado até que a outra novidade a sobreponha. Isso também faz parte do processo de adoecimento. Cuidemos disso. Segunda síndrome. Síndrome da pressa, da vigilância e da plugação. Vamos conhecer seus sintomas também? Nessa síndrome, o valor que prepondera é o da velocidade e não o da direção. E falando sobre a pressa, o fluxo de informações que é gerado na rede o tempo inteiro não ajuda nada a que nos habituemos a um estilo de vida mais slow, mais lento. O fluxo de informações, muitas delas informações falsas, nos fazem alimentar uma ansiedade de ver a próxima notificação, as muitas notificações que chegam aos nossos aparelhos conectados à internet, e essa necessidade de ver aqueles balõezinhos vermelhos e deixá-los apagados vai nos colocando naquela sensação de que sempre falta algo para ver. Há sempre uma informação que eu não vi, há sempre algo que eu ainda não fui noticiado. E isso faz com que eu fique cada vez mais ansioso, sempre achando que estou atrás. Os sintomas vão se agravando quando nós estamos com a necessidade de viver mais imersos no ruído do que no silêncio. Muitas vezes chegamos em casa, da rua, de toda aquela barulheira do trânsito que a gente já vai perdendo a capacidade de ouvir. Ao entrar em casa, naquele espaço do suposto silêncio, conectamos, nos plugamos ao nosso Wi-Fi, ligamos os nossos aparatos de som, de TV, tudo isso para ouvir. Parece que a necessidade do ruído tem preponderado com relação ao silêncio. E aí, aliado a isso está a velocidade, mais velocidade e a necessidade de utilizar-se da capacidade de multitarefas a todo instante para resolver situações que poderiam ser resolvidas no vagar, com aquele requinte de rigor que é muito próprio nosso. Vivemos em vigília permanente. Instituímos uma cultura da claridade, cuja luz artificial faz parecer que é sempre dia. Quando entramos num shopping center, por exemplo, não encontramos relógio, supermercado também não, porque temos que ter a impressão que é sempre dia, que sempre dará tempo de consumir algo mais. Somos tal qual caçadores-coletores modernos, sempre à cata, à busca de algo novo para comprar, para acumular ou descartar. Pior ainda quando fazemos isso com os nossos afetos, as nossas relações, as nossas amizades. Mas sem perceber, nós estamos sendo consumidos por essa cultura da claridade, da urbanidade. Sem perceber, estamos como frangos, prontos para o abate, expostos sempre à luz clara, intermitente e comida sintética para engordarmos e sermos mortos. Será esse o destino da condição humana? O sintoma da plugação expressa uma ação recorrente, mas que fazemos quase sempre sem nos darmos conta. Sobre a plugação, temos ficado menos tempo conectados uns aos outros e mais tempo conectados à internet.
É preciso saber e lembrar que não é toda a população mundial que tem acesso a esse bem, mas aqueles que têm ficam mais tempo online do que offline. E online significa, muitas das vezes, ter a falsa sensação de pertença, ter a falsa sensação de que se está incluído num grupo. Estar online muitas vezes implica estar na mais completa solidão de nossos quartos, nossos escritórios, nossas casas. E aí temos teletrabalho, teledinheiro, mergulhamos, passamos a ser cidadãos de Telépolis, como diz Javier Echeverría, essa cidade sem um núcleo central, essa cidade se organiza em infinitos e espalhados nós de uma rede, que pode fazer estreitar laços, pode nos dar a ideia de espaço de vizinhança, como diz o Michel Serres, mas também pode acirrar ainda mais o nosso complexo de solidões coletivas, formadas por sujeitos cada vez mais ensimesmados, que têm perdido cada vez mais a capacidade de estar junto, de partilhar a existência. Isso é muito grave. E dentro dessas síndromes ainda está a padronização excessiva, né? Aquele desejo de adquirir algo, ou seja, o ter prepondera sobre o ser, e o consumo como uma forma de ser no mundo, de pertencer a grupos. Parece que quando tenho o último smartphone que foi lançado, eu pertenço a um grupo e eu me diferencio. Mas, na verdade, eu fico homogêneo, fico muito igual a todos os outros. Basta ver as postagens no Instagram e nas redes sociais, as pessoas tentam se diferenciar sendo absolutamente iguais. Nos trejeitos, nas postagens, no que escrevem, no que dizem, na forma como se vestem, nos filtros que utilizam. Em tempo de coronavírus, em tempo de pandemia mundial, falar ainda de outras duas síndromes que são pandêmicas também, parece tão sombrio, parece ser tão aterrorizante. Mas é preciso saber, há princípios e apostas que podem ser utilizados por nós para fazer a manutenção de nossos espíritos coletivos, subir a nossa imunidade, para que não nos deixemos tomar por completo por essas síndromes que sempre estão à espreita. Vou falar de algumas delas para vocês. Primeiro princípio, é preciso sair da posição de vítima do processo para o lugar de sujeito que atua e constrói não só a notícia, mas a diferença no mundo. E a aposta número 2 vai nos dizer como justamente fazer isso no âmbito da ciência e da tecnologia, participando da construção de políticas públicas, na exigência de políticas públicas de ciência e tecnologia que falem a língua da sociedade, que de fato venham a intervir naquilo que é mais urgente para nós, e não apenas uma ciência e uma tecnologia que se prestam a construir brinquedinhos da civilização. Nunca é demais relembrar que não estamos sozinhos no planeta, nunca estivemos e nunca estaremos. Então toda decisão a ser tomada politicamente, economicamente e cientificamente deve sempre levar em consideração os sistemas vivos e não vivos que coabitam este planeta conosco. Quarta aposta, é preciso indignar-se, nunca ser indiferente à injustiça e os problemas que estão em nosso entorno. É preciso mobilizar o pensamento, é preciso sentir, é preciso afetar-se, mexer-se, sentir. E o quinto propósito nos lembra que essa tarefa é inalienável e não é postergável, ela é para o agora. Lembra também que não existe essa de que os culpados são os outros. Nós somos responsáveis, corresponsáveis, isso sim. E o sexto propósito nos fala que não podemos renunciar nem recuar jamais a tudo aquilo que promove, esgarça e desdobra a vida em todas as suas formas. Não só a vida do humano, mas que inclui a vida humana também. O sétimo princípio aposta baseia-se em ideias de Edgar Morin, que falam de uma política de humanidade e política de civilização. Isso quer dizer que é preciso denunciar em uma política de civilização
que a globalização acirra ainda mais as desigualdades que são tão gritantes na condição humana. Nos recusemos a aceitar toda e qualquer forma que coloca vidas como mais importantes que outras. A oitava aposta vai nos falar que é preciso encontrar um equilíbrio entre antropofagia e antropoimia, ou seja, é preciso acolher a diversidade e é preciso encontrar, em meio a essa diversidade, nossas identidades. Por fim, a nona aposta. Saiamos de nossas cápsulas à prova do outro. Nos relacionemos. Foi assim que nos consolidamos e que sobrevivemos como espécie. Cumprir com essas apostas requer muito esforço repetitivo e mudar muitas práticas que estão enraizadas em nós. Mas ela nos dá algumas possibilidades de cura e tratamento para elas. Tem uma frase, a primeira que ela diz, pode nos ajudar na cura, é: não quero ser plugado, prefiro ser tocado. Não quero ser deletado, prefiro ser esquecido. É aquela frase que é quase que um clichê, mas seria bom que se tornasse incorporada em todos nós. Se não podemos dizer muito obrigado ao passado, nos diz a autora, nos empenhemos em modificar o presente para que as próximas gerações tenham acesso a esse presente que é viver neste mundo, tal qual ou muito melhor do que o que recebemos. Cabe aqui também uma frase interessante do biólogo e poeta de Moçambique, Mia Couto, que nos diz: nunca houve tanta estrada e nunca nos visitamos tão pouco. Nunca houve tanta comunicação e nunca foi tão grande a nossa solidão. Cuidemos de nós mesmos. Pensemos, se estamos ocupando a posição de construtores da tecnociência, prestemos atenção no que estamos legando, trazendo, fazendo emergir no mundo. E se somos nós, consumidores da tecnociência, que não sujemos, estraguemos, que não poluamos a nossa cabeça e a nossa vida com qualquer coisa revestida de novidade. Um abraço e até a nossa próxima videoaula. Pessoal, uma coisa importante, nós vamos tratar esse assunto no debate aí, na sala de aula. Conto com vocês, espero que as síndromes e seus sintomas estejam na ponta da língua. Conversamos aí. Um abraço, até logo.